O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas do descanso ou das águas tranquilas. Ele refrigera minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Me preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Tu unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse é um salmo maravilhoso, não é? Acho que todos nós já o decoramos há muito tempo. Isso é bom, mas ao mesmo tempo é perigoso, não é? Você vê que esse salmo ele é muito pessoal. Não há nós ou eles, deles, mas apenas meu e mim e eu e ele e tu. Ou seja, é um transbordamento da experiência pessoal de Davi com Deus. E uma das razões pelas quais esse salmo tem tanta atração para nós é que todos nós temos fome de uma experiência autêntica com Deus. E eu diria um testemunho pessoal dessa experiência nos aproxima um passo de nós mesmos cada vez mais. Nós nos aproximamos de mais de nós mesmos quando nos aproximamos mais de Deus. Então, no espírito do Salmo, eu várias vezes divaguei por esse Salmo e sem penetrar nele. Eu acho que isso acontece muitas vezes. Hoje eu quero só apontar algumas coisas que provaram ser de grande importância para mim, pessoalmente, nesse Salmo tão pessoal. Então, há muitos anos, eu acho que quando eu tinha 15, 16 anos, eu já tinha decorado esse salmo. Há muitos anos eu o repetia diariamente até decorá-lo rapidamente. Isso porque o salmo em si, o próprio salmo, é um pasto verde, é um pasto verdejante. O próprio Salmo 23 é um pasto verdejante. Esse salmo em si era para mim água de descanso e o salmo em si restaurava a minha alma. Então, dia após dia, eu vivia por ele, eu comia, eu o bebia, eu me alimentava dele. E com certeza, em todas as situações, ele se tornava a realidade que ele está ensinando. Ele era o pasto verde que ele está falando, ele era a água tranquila que ele estava falando. Então, o Senhor foi o meu pastor. Eu não precisava de mais nada quando experimentei ele como meu pastor. Eu tinha tudo, nada me faltava. Então, eu aprendi que esse salmo nos ensina um segredo da vida espiritual, em como a teologia e a oração se misturam. Se nós tivermos teologia sem oração e comunhão com Deus, é algo frio e não nos transforma. Mas Davi nos dá uma aula aqui de como misturar a teologia e a oração. E isso funciona para todos os outros aprendizados nossos na palavra de Deus. Então, primeiro de tudo, eu aprendi algo com a forma que esse salmo tem. Porque nos 3 primeiros versículos, Davi se refere a Deus como ele. O Senhor é o meu pastor. As pessoas sempre me disseram, eu sempre tive envolvido com música, Às vezes as pessoas reclamavam quando a gente fazia uma letra, e as pessoas diziam, olha, mas você começou falando na primeira pessoa, então não pode mudar para a terceira pessoa no meio da música. Você está falando para Deus, daqui a pouco você está falando sobre Deus. E as pessoas criavam umas regras assim estranhas, Mas eu nunca dei muita importância. Por exemplo, esse salmo não segue uma regra assim, e vários outros salmos, Ele realmente está me ensinando algo muito mais profundo, que é misturar a teologia e oração. Então, como eu disse, nos 3 primeiros versos, Davi se refere a Deus como ele, Está falando sobre ele. Está usando a terceira pessoa. Então, o Senhor é o meu pastor.
Ele me faz deitar, Ele me guia, Ele restaura minha alma. Mas de repente, quando ele chega no versículo 4 e 5, ele se refere a Deus como tu. Então, ele estava falando sobre Deus e agora ele começa a falar com Deus, no meio do salmo. Ele diz, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Você vê que ele passou de ele para tu. Não é? Ele começou a falar sobre Deus, daqui a pouco ele está falando com Deus. Ele está misturando o que ele sabe sobre Deus, teologia, com oração, falar diretamente com Deus. Então no versículo 6 ele volta para a terceira pessoa. E eu habitarei na casa do Senhor, não na tua casa, mas na casa do Senhor. Ele volta para a terceira pessoa. Então a lição que eu aprendi com essa forma é que é fundamental, é bom não falar muito sobre Deus sem falar com Deus. Aqui no meio de um salmo, ou seja, no meio de um hino, Davi estava falando sobre Deus, sobre a verdade a respeito dele, ele é o meu pastor, sobre teologia, não é? E ele mistura isso imediatamente com oração. Não é? Ainda que eu ande pelo lado da sua, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, por exemplo. Então, todo cristão é pelo menos um teólogo amador. Isso é, uma pessoa que tenta entender o caráter e os caminhos de Deus. Então coloca isso em palavras. Se não formos pequenos teólogos, nunca diremos nada uns aos outros sobre Deus e seremos de muito pouco ajuda real para a fé uns dos outros. Não é? Mas então eu aprendi com Davi, no Salmo 23 e outros vários salmos de Davi, é que eu devo entrelaçar minha teologia com oração. Sabe como ele está fazendo aqui? Ele está usando a terceira pessoa, falando sobre Deus e sem nenhuma preparação, ele começa a falar com Deus, começa a orar. Não é? Então ele pega o que ele sabe sobre Deus e transforma em oração. E eu devo frequentemente, então, interromper minha conversa sobre Deus, falando com Deus. Ou interromper meu pensamento, pensando sobre Deus, para falar diretamente com Deus. Da teologia para a oração, da oração para a teologia. Então, não muito atrás da frase teológica, Deus é generoso, é bom, deve vir a frase de oração, obrigado Deus, pela tua bondade. Logo após, Deus é glorioso, deve vir, eu adoro a sua glória maravilhosa, ó Deus. Então, o que eu vim a ver é que é assim que deve ser se estamos sentindo a realidade de Deus em nossos corações e não apenas falando de teologia como uma matéria, não é? Como estudando algo ou algum objeto. Não é sentindo a realidade de Deus em nossos corações, bem como descrevendo essas realidades com nossas mentes, com nossas cabeças, não é? Teologia e oração. Então, eu diria que até mesmo a forma do Salmo 23 parece projetada para nos dar uma experiência sincera de Deus, nos fazendo misturar teologia e oração enquanto a gente lê o Salmo. E então, ele instrui e nos faz sábios de como experimentar a realidade que nós sabemos de Deus na própria comunhão com esse Deus. E isso não é tudo, não é? Há tanta sabedoria aqui, a gente podia falar sobre cada frase do Salmo, mas isso não é o que nós nos propomos fazer aqui, né, agora. Isso não é tudo que eu aprendi com a forma. Eu me perguntei por que Davi muda de ele para tu. Não é? Precisamos fazer essas perguntas sempre, porque precisamente no verso 4 ele mudou a forma da terceira pessoa, ele para tu, para falar diretamente com Deus na segunda pessoa. E exatamente por que no verso 4?
Essas perguntas devem surgir o tempo todo em nossas mentes e nós devemos fazer elas à medida que nós lemos qualquer porção da Bíblia. Porque ele não continuou dizendo, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele está comigo. A vara dele e o cajado dele me consolam. A mudança para o mais íntimo, tu, precisamente é quando ele entra no vale da sombra da morte. É uma experiência universal entre o povo de Deus, na verdade, entre todos os homens, de uma forma ou de outra, né? As crises da vida nos aproximam de Deus se nós conhecemos o verdadeiro Deus. E se não aproximam, então quer dizer que a nossa teologia era só algo vazio. Porque muitas pessoas são cheias de teologia, mas elas não sabem lidar com as crises. Elas vão dizer que Deus é o pastor delas, que nada faltará, mas quando ela entra no vale da sombra da morte, eles não têm um tu estás comigo, eu não temerei, eu não vou ficar ansioso, eu vou descansar em ti. Ou seja, o que eles sabem sobre Deus nunca se transforma em realidade nos momentos cruciais da vida. Ele disse que Deus é um esconderijo, mas ele não estava correndo perigo. Na hora que ele está correndo perigo, é que o esconderijo se mostra inexpugnável, mas aí ele não tem um esconderijo. Ele se sente vulnerável, não se sente protegido, então não tem paz. A ansiedade vence e o medo. Então nós somos mais propensos a falar sobre Deus quando estamos no pasto verde e mais propensos a clamar a Deus e mostrar que Ele é uma realidade em nossas vidas quando entramos naquele vale assustador em nossas vidas. Todos nós sabemos que é verdade, que simplesmente uma teologia na cabeça não serve para o vale escuro. Então, certa vez alguém estava dizendo que nunca aprendeu nada sobre confiar em Deus nos momentos fáceis, apenas nos momentos difíceis. Não é? E é a realidade. Se você perguntar a alguém, não é, como sua relação, alguém que realmente tem comunhão com Deus, como sua relação cresceu mais, ela vai dizer, olha, eu nunca me senti tão próxima de Deus quando estava num vale escuro. É quando a gente sabe, então, que a teologia não é só uma coisa que a gente sabe com a mente, mas que a gente tem comunhão com Deus. E alguém certa vez disse que perguntou a alguém por que nós não podemos todos aprender a lição de quão frágeis somos e quão precioso Deus é antes de entrarmos no vale escuro, no vale da crise. Não é? Então, nós devemos aprender algo sobre fé nos momentos fáceis também, é óbvio, né? E devemos nos encher de conhecimento, devemos aprender a gratidão, não é? Mas a experiência confirma que são os vales da vida que nos aproximam da realidade dessas verdades, porque elas são a prova dessa realidade. Se as crises de vida e morte que transformam declarações teológicas como Deus dá graça aos humildes, então isso eu posso declarar em qualquer época, né? Deus dá graça aos humildes. Mas é na hora da escuridão do vale que a gente diz, meu Deus, ajuda-me, porque eu estou abatido, me dê graça. Então, e com isso nós podemos aprender que assim como há um perigo no vale de ficarmos, como muitas pessoas ficam, frias, vazias, tudo que ela falava sobre Deus ser um esconderijo, estar debaixo das suas asas, se mostra vazio e sem realidade, ou então elas ficam chateadas porque Deus está permitindo aquilo e até rejeitam, né? Pessoas vão dizer assim, eu estou fraco, não consigo orar, não consigo nada porque a minha vida está enfrentando dificuldades. Então, há um perigo ainda maior também no pasto verde, de ficarmos satisfeitos com a grama e esquecermos do pastor. Então, no escuro, nós nos prostramos diante dele. Na luz, nós somos propensos a vagar em todas as direções. E Deus ser apenas uma teologia em nossas mentes. Portanto, como Tiago diz, né, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Tudo
o que é bom para nós flui dessas duas coisas sempre andando juntas. Nossa teologia nos levando à oração, que nos leva à teologia, que nos leva à oração. Então, essas são coisas gerais que nós aprendemos ponderando a forma com que o Salmo 23 foi escrito. Como Davi, como ele é extremamente pessoal, meu pastor, ele me guia, ele me leva, ele me guia pelas veredas da justiça, sempre na primeira pessoa assim, e como está falando diretamente com Deus várias vezes. Então, a próxima fonte de ajuda vem dessa frase, nada me faltará. Então, em algumas versões, vem, eu não desejarei mais nada, por causa da satisfação quando Deus é o seu pastor. Você não tem mais a sensação de desejar mais nada, você se sente satisfeito. E querer no sentido de achar que algo é fundamental para a nossa vida. E então, não nos falta nada. Davi diz, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Você vai ver que quando você olha para o Salmo todo, parece que algumas coisas estão faltando a ele em alguns momentos. O que ia contradizer o que ele está afirmando. Mas como ele está dizendo que como Deus é o seu pastor, não falta nada a ele, e Deus sempre é o seu pastor, então nunca falta nada a ele, mesmo quando outras coisas faltam. Não é? Então isso é um problema, porque se você não entender assim, porque nós temos desejos, mas que não são desejos decisivos nas nossas vidas. Você pode ter desejo, e nós temos, por comida, por trabalho, por seus filhos, por sua esposa, por seu esposo e por Deus. Mas o Senhor é o meu pastor, nada mais me falta. Não é que tudo o que a ovelha precisa, ela precisa vindo das mãos do pastor. Não precisamos ir além do Salmo para saber que as ovelhas carecem de muitas coisas. Quando a ovelha está caminhando pelo vale escuro, está faltando algo a ela. Como nada me faltará. É óbvio que se ela está no vale da sombra da morte, no vale escuro, está faltando luz. Não é? E está faltando a ela o pasto verdejante, porque no vale escuro não tem um pasto verdejante. Está faltando a ela as águas tranquilas, porque no vale escuro não tem águas tranquilas. Então você vê que Davi não está dizendo, o Senhor meu pastor, nunca vai me faltar um pasto verde, ou nunca vai me faltar luz para enxergar tudo, ou nunca vai me faltar as águas tranquilas, porque quando ele estava num vale escuro, essas coisas estavam faltando. Então, o puro senso comum nos diz que não importa quão bem as coisas estejam indo, você sempre carece de algo. As bênçãos devem esperar sua vez. Então, o que Davi quer dizer é que as ovelhas de Deus, e isso não é todo mundo, mas apenas aquelas ovelhas, verdadeiras ovelhas de Deus que confiam nele, nunca carecem de nada que o pastor sabe ser bom para elas, momento após momento. Isso é confirmado para nós quando a gente pondera o versículo 4, sobre andar pelo vale da sombra da morte. A imagem aqui é de uma situação com extremo perigo, que poderia tirar a vida da ovelha, se o pastor não estivesse lá para proteger e guiar com sua vara e o seu cajado. Se ela estivesse por conta própria, ela morreria. Não é? Mas por que uma ovelha estaria passando por um vale da sombra da morte se ela tem um pastor? E sempre ela é guiada pelo pastor. Então não é porque ela se desviou no pecado. Esse não é o ponto aqui. Porque o pastor é retratado como indo com a ovelha. Não é um desvio da ovelha. E não indo lá no vale, pegando ela de volta e levando para o pasto que ela deixou para trás e foi perdida e entrou no vale da sombra da morte. Não, né?
A razão pela qual a ovelha está passando pelo vale da sombra da morte é porque o pastor a está liderando e levou ela naquela direção. Então a conexão entre os versos 3 e 4 confirma isso. Ele diz, ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu ando pelo vale, ele está comigo, ele me guia. E é por isso que eu não temo. O caminho através do vale também é um dos caminhos da justiça em que Deus nos conduz. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu estou no vale da sombra da morte, então o vale da sombra da morte também é uma das veredas da justiça, pela qual ele está me guiando. Mas por que um pastor levaria uma ovelha para um vale cheio de perigos e ameaças de morte? A única resposta possível não é para chegar a um lugar melhor. A gente sempre que vai a algum lugar, a uma montanha, a uma ilha meio deserta, a gente anda por trilhas para chegar a lugares lindos. Mas a gente não vai de lugar lindo para lugar lindo para lugar lindo. Normalmente no meio tem trilhas. Né? Nós seguimos um mapa e às vezes a gente pega uma estrada de terra que vai ficando menor e mais esburacada e a gente cruza riachos e a gente passa pela beira de um abismo, né, serpenteando na borda de uma montanha, numa estrada meio perigosa. Então é muito perigoso, é totalmente desconhecido e sem, às vezes, uma vez eu estava aqui em Angra, numa montanha, e você subiu uma serra onde o carro só dava um carro indo, não tinha ido e vindo. Né? Então você não podia, de repente, resolver voltar. Né? Então era perigoso, era desconhecido e era sem volta possível. Agora, por que nós estávamos naquela estrada maluca e perigosa? A gente tinha um motivo. O lugar maravilhoso que a gente ia ficava no final daquela estrada. E valeu a pena. Se valeu. Era um lugar deslumbrante. Então, Deus cuidou para que os pastos de pastagem para os seus rebanhos não fossem lado a lado, mas fossem separados por territórios, muitas vezes, muito traiçoeiros. Né? Então, eu aprendi, no verso 4, que eu realmente posso ter muitas coisas me faltando, não é? Quando eu estou sendo guiado pelo pastor. Mas eu posso ter coisas faltando ao seguir o pastor, mas nunca me faltará nada que o pastor pense ser bom para mim. Então não me falta nada realmente que eu preciso. Nada que eu deseje como algo indispensável. Como diz o Salmo 84, né, o verso 11. Nenhum bem ele retém daqueles que andam na retidão. Ou como Paulo diz em Filipenses 4,19, meu Deus suprirá cada necessidade de vocês de acordo com suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Então, a próxima frase, que tem sido uma grande fonte de força para mim, é a frase, ele restaura minha alma. Isso pode significar que ele retorna minha alma do erro no pecado, ou ele refresca minha alma quando estou seco e sem vida. A mesma frase ocorre, por exemplo, em Lamentações 1:16, que diz, meu olho corre água, porque longe de mim está um consolador, alguém que restaure minha alma. Então, a ideia aqui de Jeremias é o quê? De conforto. Também ocorre no Salmo 23, que a gente está vendo, no verso 4. Tua vara e o teu cajado me consolam. Junta as duas coisas, não é? Então, nós deveríamos pensar em refrigério da alma aqui, em vez de correção moral, não é? De um desvio no pecado. Provérbios 18:14 diz, o espírito do homem suportará a enfermidade, mas o espírito abatido, quem o suportará? Se nossos corações estiverem fortes no Senhor, se nossa alma estiver revigorada, restaurada, podemos suportar a dor do corpo e as aflições. Mas se o espírito estiver quebrado, se nossos corações estiverem abatidos,
Se nossa alma estiver plana, não é? Como uma bola murcha, não é? O que você pode fazer? A própria vontade está quebrada, está partida. As bandeiras da nossa afeição simplesmente ficam penduradas ali, sem nenhum vento para defraudar as bandeiras das nossas afeições. Todo crente já conheceu tempos assim. Tá? Então, o que nós precisamos nesses momentos? A gente pode resumir em 3 coisas. Primeiro, a gente precisa de uma sensação de libertação das preocupações ansiosas que estão nos fazendo nos sentirmos sem esperança. Às vezes, as demandas em nossa mente e nosso tempo, combinadas com obstáculos agravantes para fazer tudo, são como tiras apertadas em volta da alma que espremem, sufocam toda a vida e tiram a cor da vida, né? E a gente precisa sentir essas tiras, essas cordas quebradas e um grande crescimento de esperança. Em segundo lugar, nós precisamos ver alguma beleza, não é? Quando estamos assim. A gente não vai expandir muito isso, né? Porque senão essa meditação vai virar um sermão, né? Mas, pelo menos, a gente pode pensar nisso. Todos nós sentimos o poder, um certo poder, entre aspas, né, de cura que a natureza tem, assim, pelo menos superficialmente. Então, às vezes a gente está num lugar lindo, né, subindo uma montanha, ou olhando para um mar, e olhando para a vastidão, às vezes do pico de uma montanha para baixo, né? E a visão de alguma beleza maravilhosa dá uma restaurada assim na alma, né? Você esquece um pouco de tudo e fica ali, desligado de si mesmo e maravilhado com a beleza em si. Em terceiro, nós precisamos sentir a realidade de um grande poder fora de nós mesmos, fluindo para dentro de nós. Não há recursos em nós, dentro de nós, como o humanismo secular e a autoajuda tenta dizer, né? Deus nos criou para sermos condutores de uma corrente infinita, poderosa de vida, fluindo dele mesmo para nós. E é por isso que, em última análise, a única restauração satisfatória da alma vem direto de Deus e não da criação. Por isso que eu falei que a beleza de um lugar faz isso, mas isso nunca resolve. Logo, a gente vai e aquilo tudo some. Então, se tentarmos fazer da natureza o nosso Deus, isso irá decepcionar. Se qualquer outra coisa, não é, a gente achar que for um refrigério da nossa alma, se o nosso cônjuge for um refrigério para a nossa alma, se nossos filhos, se nosso trabalho, então vai decepcionar. É botar um peso sobre as coisas que Deus criou que Ele não pode suportar. Restaurar nossa alma, manter nossa alma. Deus vai um dia enrolar o céu como uma vestimenta e nos deixar ver a coisa real. Nada disso é a glória real. A única beleza que essas coisas têm é que mostram algo, como os céus declaram a glória de Deus, mostram. Essas relações e essas coisas na criação nos mostram algo de Deus, mas são só tênues reflexos. Um dia, como Deus vai enrolar os céus e nos deixar ver a coisa real, tudo vai ser, de certa forma, enrolado para nós vermos a coisa real. Até lá, nós devemos sempre nos valer da palavra de Deus, do livro, do Sola Escritura, junto com aquilo que Ele cria. Porque, por exemplo, o Salmo 19:7 diz, a palavra do Senhor, né, a instrução do Senhor é perfeita e restaura a alma. Nada, nem mesmo a natureza, pode cortar as cordas, as faixas sufocantes da ansiedade de nossa alma. Não é? Nem coisas da natureza, nem as outras coisas da criação, como amigos, cônjuges, filhos, etc. Exceto uma coisa, as promessas de Deus. Nem o Valium, não é? Nem qualquer remédio, nem qualquer outro tranquilizante pode se comparar a ouvir Deus dizendo para nós,
fique contente com o que você tem, pois eu nunca o deixarei, nem o abandonarei. Portanto, a palavra de Deus diz, portanto, nós podemos dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não terei medo. O que o homem pode fazer comigo? Hebreus 13, 5 e 6. Você vê, porque Deus diz isso, há uma resposta. Não recorra e não ache, não é? Que existe ou existirá alguma droga para restaurar a nossa alma. Volte-se para Deus, para a sua palavra de promessa e as suas obras cheias de beleza em Cristo, na cruz. Não é? E nada mais pode realmente restaurar a alma. Em uma esperança posta de outra forma para a nossa alma descansar. Bem, esse é o começo, não é? Do que a gente pode começar a aprender no Salmo 23. Primeiro, de sua forma, que não devemos falar muito sobre Deus com nossas mentes, teologia, antes de nos voltarmos a falar com Deus em nosso coração, né? A partir do nosso coração, oração. Sempre essas coisas devem estar juntas, oração e teologia. Devemos misturar muita oração ao ensopado de nossa teologia. E também da forma, né? São as crises da vida que nos aproximam de Deus e transformam nossas declarações teológicas sobre a misericórdia de Deus em clamores urgentes por sua misericórdia e que mostram que a graça de Deus realmente basta, né? E de que ela pode lidar com qualquer coisa, né? Segundo, das palavras não me faltará nada, né? A gente aprende a confiar em Deus não para todo o prazer possível, não para sempre ter o pasto verde ou as águas tranquilas. Tudo que seria bom para mim, eu terei. Tudo que é bom para mim a cada momento. Ele não retém nenhum bem daqueles que andam retamente. Ou seja, sempre eu terei o que é melhor para mim. No vale da sombra da morte, onde eu não tenho o pasto verde, nem as águas tranquilas, mas tenho um vale escuro, o pastor está comigo me dando o que eu preciso. Então nada me falta. E até mesmo os vales da sombra da morte são apenas caminhos para pastos mais verdes. Não é? São as veredas da justiça, que muitas das vezes são vales escuros. E finalmente, as palavras Ele restaura a minha alma, nos ensina a esperar por Deus em nossos períodos mais escuros. E quando a própria vida em nós precisa ser restaurada e nós procuramos esperança, beleza e poder nele. A criação é apenas um eco dele e é bom, né? É maravilhoso, mas nós não podemos ver realmente a beleza da sua glória na face de Cristo, a não ser na sua palavra, onde realmente estão esses tesouros sem fim de sabedoria. Isso me faz lembrar uma oração, não é? A gente aqui meio que no meio desse salmo, uma oração de Davi, em que ele diz, abre meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Um salmo como esse, todos os salmos são maravilhosos, mas nossos olhos precisam ser abertos, não é? Esse verso é o Salmo 119, versículo 18, não é? E um dos maiores privilégios de eu e você, nós, termos dois olhos, não é? Dois olhos que funcionem, é que nós podemos ler a palavra de Deus. Sabe, a gente pode pensar que a maior bênção dos nossos olhos é porque a gente pode ver as coisas, o mundo e tal. Mas um dos maiores privilégios de ter dois bons olhos é que podemos ler a palavra de Deus. Mas há outro par de olhos que precisam ser abertos para que a glória da palavra de Deus brilhe em nossos corações, para que realmente teologia vire oração em comunhão com Deus, que é os olhos de nossos corações. E é por isso que ele está orando, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Porque só os nossos olhos físicos, apesar de uma das coisas mais maravilhosas a respeito dele, que nós podemos ler a palavra de Deus, não são suficientes.
Bem, muitas das vezes, quando eu tinha 16, 17 anos, os meus olhos não estavam abertos para todas as riquezas da palavra de Deus. Por exemplo, nesse salmo, ele diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, no verso 3. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A ideia de que Deus poderia estar me guiando a fazer o que é correto, para o bem, para a glória do nome dele mesmo, era estranha para mim. Então a gente lia essas palavras sem nenhuma noção do que elas significavam. E até hoje, você vê que grande parte dos cristãos são assim. Eles simplesmente não conseguem enxergar com os seus corações que Deus faz tudo para a sua glória e não por causa do homem. Que Deus faz apenas o que Ele quer. Que Ele realmente diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E me compadecerei de quem eu me compadecer. Porque não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Porque Ele faz tudo para a sua glória. Até me guiar pelas veredas da justiça, Ele faz por amor do seu nome. Esse é o centro. Isso é a motivação final no coração de Deus. Mas antes de a gente se concentrar nas palavras por amor do seu nome, a gente precisa ter certeza de que entendemos o que Deus faz por amor do seu nome. Ele me guia pelas veredas da justiça. Então, primeiro, não devemos pensar que isso é algo tão automático que a gente não precisa orar por isso. Não orar para que Ele me guie pelas veredas da justiça. Então, há uma oração de Davi, por exemplo, no Salmo 25, no verso 4, a partir do 4, que diz: faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti espero o dia todo. No Salmo 23, Deus respondeu a essa oração. Deus o guiou pelas veredas da justiça, como Ele está pedindo. Desculpa. Mas como Deus faz isso? Eu nunca vi uma manifestação visível de Deus indo à minha frente quando eu chego em determinadas situações da vida, né? Ou indo à minha frente na estrada, né? Dizendo: entra para cá, entra para lá. Nunca ouvi uma voz audível que fosse a voz de Deus me dizendo quais decisões tomar. Faça isso, faça aquilo. Ainda bem que não, né? Mas Davi responderia à pergunta: como Deus nos guia? Como Ele nos lidera? Ele responderia isso dizendo: Ele revelou muito sobre os caminhos da justiça em sua palavra. Não é esse o ponto, por exemplo, do Salmo 119, 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E, por exemplo, do Salmo 119, nesse mesmo Salmo, no versículo 9, como pode o jovem guardar puro o seu caminho? Não ouvindo uma voz, né? Não vendo algo, guardando conforme a tua palavra. Então, uma resposta à pergunta: como Deus me guia nos caminhos da justiça? A resposta é: Ele revela quais são esses caminhos em sua palavra, para lermos e nos dá poder em sua graça, para obedecermos. Mas essa resposta é apenas metade do que entra em como Deus nos guia. Por si só, apenas a Bíblia não nos manteria no caminho certo, nos mostraria qual é o caminho certo. Por duas razões. Uma é que nem todas as decisões que temos que tomar é coberta por um versículo específico ou um mandamento da Bíblia. Alguns caminhos são claramente errados e alguns são claramente certos, mas muitos não são claros. Temos centenas de pequenas e algumas grandes decisões como essas, que não há um versículo claro, um mandamento claro sobre aquilo especificamente. E a outra razão pela qual a Bíblia sozinha não é adequada, ela é suficiente para tudo o que Deus propôs nela, mas ela não é suficiente para nós, por causa da nossa condição, é que mesmo quando um caminho específico é ordenado, não é apenas o movimento ao longo desse caminho que é importante. Não é só fazer o que a Bíblia diz, mas também o espírito em que nós nos movemos, o que nos move e a motivação
que nos impele. Um caminho de retidão é um caminho certo só se ele é seguido com a atitude certa, com a afeição certa, com a motivação certa. É por isso que não há ninguém que faça o bem. Porque o homem faz coisas mesmo que, até a Bíblia diria, isso é bom, mas faz com a motivação errada. Não é porque Deus é o seu tesouro final, nem porque ele ama a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, a sua mente. Ele faz aquilo por razões que fazem mesmo aquilo que é bom ser pecado. Não é? Então não há quem faça o bem. Mas a Bíblia, por si só, não mudará o homem em seu interior. Então não mudará nossas motivações. Ela pode dizer o que está certo, mas nós podemos fazer o que é certo com a motivação errada. Ela não muda a nossa atitude por si só. E é por isso que Davi disse que Deus nos guia em caminhos de retidão. E porque Paulo disse, por exemplo, em Romanos 8,14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não devemos apenas ter revelação de fora, ou seja, objetiva, o livro, que é a única revelação que nos guia, ou seja, a Bíblia. Devemos ter transformação por dentro, pelo Espírito Santo. Então a palavra de Deus e o Espírito de Deus juntos fornecem a liderança de que precisamos. Né? Guia-me nas veredas da justiça pelo amor do seu nome. Paulo disse em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheçais e aproveis qual seja a vontade de Deus e o que é bom, agradável e perfeito. E para andarmos em caminhos de retidão, nós precisamos nos tornar novos. Caso contrário, podemos tentar seguir a retidão, mas só nos tornaremos formalistas, vazios. E vamos começar até a inventar coisas em legalismo. Pessoas que tentam passar pelos movimentos externos da retidão, mas não têm a alegria, o amor e a paz que energizam e guiam os santos. Então, hoje em dia está muito comum isso, as pessoas justificarem uma vida que não tem paz, não tem amor, não tem alegria. Então, tudo que ela faz não está sendo impulsionado pelo Espírito, porque o Espírito de Deus é paz, alegria e justiça em nós. Então, a palavra e o Espírito se unem para transformar a mente. E dessa forma Deus nos conduz em caminhos de retidão, sendo transformados na mente e no coração. Então, Ele gradualmente molda nosso pensamento e molda nossas afeições, de modo que quando não há um mandamento explícito na Bíblia para nos guiar, nós pesamos todas as considerações com a sabedoria e o amor centrado em Deus para honrá-lo e não simplesmente fazer o que nós naturalmente faríamos. E somos então atraídos para o caminho da retidão. Então, eu aprendi a fazer como Davi, meditar na palavra de Deus dia e noite e orar continuamente pela obra do Espírito Santo em meu coração e mente. Quando eu disse, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Ou lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ele medita, ele se enche, o Espírito Santo move ele, aquela verdade o guia. Agora sim nós podemos perguntar por que Deus faz todas essas coisas em homens e mulheres como nós. Por que revelar sua palavra e enviar seu Espírito para nos guiar em caminhos de retidão? A resposta não é sobre nós, né? A resposta no versículo 13 é por amor do seu nome. Então, muitos vivem assim, né? E eu posso dizer que até ali, 17, 18 anos, tinha sido surdo a esse tema que percorre toda a Bíblia, que eu nunca tinha ouvido, nem mesmo de verdade. Essa última frase, passava por ela como se fosse só poesia, né? Guia-me pelas veredas da justiça, e a frase, por amor do teu nome. Mas então, Deus usou tantos homens, não é? Como os reformadores, os puritanos, ou homens como Agostinho, e com 15, 16, 17 anos,
descobrir esse tesouro, né, que a igreja tem. E um dos maiores teólogos da história da igreja, que é Jonathan Edwards, ele tem uma obra chamada uma dissertação sobre o fim para o qual Deus criou o mundo. E essa obra, com todas as outras obras dos puritanos, dos reformadores, me levaram, ainda bem novinho, para esse glorioso tema de toda a Escritura, que unifica todas as suas partes, né? Que Deus é absolutamente soberano e em todas as coisas está trabalhando para mostrar sua glória para o deleite de seu povo, que só na glória dele nós temos deleite real. Ele faz tudo por amor do seu nome, para mostrar sua glória em seu Filho Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo que atua em nós. Portanto, isso não é surpreendente para mim, e todo lugar que você olha na Bíblia está falando a respeito disso. Não é? E foram aqueles dias, grandes dias de descobertas. Não é? E aqui, no meio desse salmo, que é tão famoso, não é? E que você pode, tantas vezes, quantas pessoas estão passando por ele, sem pensar nesse que é o coração de tudo que Deus faz. Não é? O salmo é famoso pela sua alegria, conforto, refrigério, mas aqui está essa assinatura do Deus soberano. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Que diferença isso fez e faz na minha vida e deve fazer na tua? Que diferença deveria fazer? Então, por exemplo, nos ocorre que todos os caminhos da retidão, as veredas da justiça, né, da retidão, por amor do seu nome, ocorre a nós que todos os caminhos da retidão são caminhos de amor. Que tudo seja feito em amor, diz Paulo em 1 Coríntios 16, 14. Mas quem define isso não é o mundo, não é a cultura, não é o humanismo secular. Então, que tudo seja feito em amor, ele diz. Mas amor significa buscar o benefício do nosso irmão, né, ou próximo, ou dos outros. E o que eu descobri foi que é possível falar de amor para com os homens de tal forma que Deus sai de cena. Na verdade, grande parte dos cristãos querem fazer isso. Querem falar sobre amor com o mundo, tirando Deus de cena, tirando o evangelho que eles acham que vai ser ofensivo. Mas isso não é amor, porque o verdadeiro amor que é o melhor para o próximo, o melhor para o próximo é Deus. Qualquer coisa, qualquer ato que pareça de amor, mas que não leva o homem a Deus, não é um ato de amor. E é por isso que é vazio. Então é possível você começar a justificar sua vida somente com base em quanto bem, entre aspas, você faz para os homens. Então a igreja poderia ser uma ONG, não é? E não o que a igreja é. E você pode fazer isso então, e gradualmente a diferença entre uma ética cristã e uma ética humanista secular desaparece. Porque você começa a definir o que é bom e fazer o bem como o humanismo secular faz. E Deus desaparece. Quando essa distinção entre o que é bom desaparece na definição, e aí o que é bom para nós é a mesma coisa do que é bom para o humanismo secular. E isso acontece, e essa diferença some, e o que a igreja chama de bem e bom fica igual o do humanismo secular, não porque o humanista se tornou centrado em Deus, mas porque o cristão e a igreja se tornou centrado no homem. Então eles ficam iguais no abandono de Deus. E na verdade nada mais é bom quando isso acontece. Então o que o Salmo 23:3 faz por mim, deve fazer por nós, é colocar um enorme obstáculo no caminho da tendência natural de nossos corações à centralidade no homem, a fazer do homem a centralidade. Você vê que na nossa cultura e na igreja também, você vê que pecado é sempre menos importante do que o crime. Porque a definição de crime é algo que é feito contra o homem.
Mas pecado é algo feito contra Deus. Então nós achamos que qualquer pecado que não seja um crime não é tão importante, porque só atinge Deus e não atinge o homem. E nós achamos que o que importa na verdade é o homem. Isso é puro humanismo secular. De tal maneira que nós damos muita importância ao crime. Devíamos dar, mas porque o crime é pecado contra Deus, antes de ser o mal ao homem. Ou todas as necessidades humanas, as carências humanas. Então, a nossa tendência é a centralidade no homem. Nossa tendência é pensar apenas em um nível terreno, onde muito bem, entre aspas, pode ser feito para as necessidades físicas do homem na vida. Mas onde Deus parece estranhamente irrelevante, como é para o mundo, é para nós. E nós começamos a ter uma noção de bem sem Deus. Esse obstáculo, então, foi o lembrete de que Deus me conduz aos caminhos do amor e Ele o faz por causa do seu nome. Isso é o central. Se não é por causa do seu nome, aquilo que eu defino de amor não é amor, nem é obediência, nem é bom. Então, Deus é o começo e Deus é o fim de toda a minha justiça e retidão. O caminho da justiça tem sua graça como ponto de partida, porque Ele me conduz a Ele. E o objetivo não sou eu. Ele tem sua glória como seu destino. Não é? Porque a liderança de Deus é por causa do amor do seu nome, não por causa de mim, ou do mundo, ou dos homens. Então, como Paulo disse, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória, então, para sempre. Amém. Então, para mim, o caminho para uma moralidade sentimental onde o homem é a medida de todas as coisas foi bloqueado de uma vez por todas muito cedo. O resultado é, primeiro, que eu vivo com uma consciência quase constante de Deus. Segundo, o senso da realidade do poder de Deus na vida cotidiana cresce. Em proporção, eu diria, direta à minha convicção de que Ele está trabalhando em tudo por amor do nome dEle mesmo, centrado nele mesmo. E esse é o maior bem que Ele podia fazer a mim, porque eu devo ser centrado nele e Ele não deve ser centrado em mim. Terceiro, há um grande senso de confiança que surge da convicção de que a honra de Deus está em jogo na maneira como Ele está conduzindo minha vida. Já que Ele conduz minha vida para a glória do seu próprio nome, então há uma convicção, não é, muito maior do que eu mesmo, que descansa no fato de que o motivo dele é um motivo do qual ele não pode abrir mão. Então ele não vai deixar de guiar aqueles que ele deu ao seu filho nas veredas da justiça, porque ele faz isso por amor do seu nome, e o nome dele não há de ser blasfemado, e a glória dele ele não dá a mais ninguém. E quarto, minhas orações pela minha própria santificação são mais fervorosas e eu acho mais eficazes, porque agora eu tenho um argumento tremendo com o qual chegar a Deus. Eu posso e faço, né, e oro a Ele falando, faça-me santo, ó Deus, por amor do Teu nome, para a Tua glória. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal, por amor do Teu nome. Essas são algumas das coisas que me moldaram enquanto eu ponderava sobre Deus, o pastor, nesse verso 3. Né? O nosso tempo já acabou, né? Ele nos leva adiante. Né? E brevemente, no versículo 5, Deus é mostrado como um anfitrião. Deus é o anfitrião que prepara um banquete para o seu convidado. Unge a minha cabeça com óleo, unges a minha cabeça com óleo da alegria, com óleo festivo, como Lucas 7:46. E ele mantém o cálice sempre cheio, até a borda, né? E meu cálice transborda. A referência a inimigos pode, na presença dos meus inimigos, né? Pode significar que eles são mantidos à distância e não pode interferir na segurança dos seus convidados. Ou pode significar que Davi acabou de ter alguma vitória e os prisioneiros agora devem olhar com pesar enquanto Davi e seus homens celebram. Então, nós temos que ter cuidado para não isolar esse verso
e não fazer converso nenhum isso, né? No Salmo e torná-lo a norma para toda a vida. Provavelmente não é por acaso que o Salmo começa em pastos verdes e termina na casa de Deus, mas no meio está o vale escuro da sombra da morte. Então, o ponto do verso 5 não é que a vida seja uma grande festa sem fim, mas que há aqueles momentos festivos na vida e devemos reconhecê-los como dádivas de Deus e sinais de sua intenção final para nós, mesmo quando nós estivermos não nesse momento festivo, mas no vale da sombra da morte. Então, chega o último verso, né, o 6. É uma conclusão a que Davi chega depois de ter passado, por assim dizer, do pasto verde, através do vale escuro, para o salão de banquete de Deus. Ele conclui que há todas as razões para acreditar que a bondade e a misericórdia de Deus o seguirão todos os dias da sua vida. Mas, às vezes, essa imagem fica obscurecida, né? Não é que simplesmente essas coisas me seguirão e não me alcançarão. Um puritano dizia que esses são os dois cães pastores de Deus, a bondade e a misericórdia. Estão sempre nos alcançando, estão sempre nos direcionando. Não é algo só que me persegue, mas que me alcança. Não é? Certamente, ele diz, não é talvez, a bondade e a misericórdia me seguirão, me alcançarão, me guiarão. Não é? E não ficarão só atrás de mim sempre sem nunca me alcançar. Então a palavra hebraica é muito mais ativa, né? Significa geralmente no sentido de perseguir uma caça e alcançá-la. Né? Então a bondade e a misericórdia vão me perseguir e me alcançar. Então vão me direcionar. Então vão estar sempre me envolvendo. Então Davi pintou um quadro para nós que a gente pode imaginar assim. Às vezes a gente está achando, quando Deus está mandando os seus cães pastores atrás de nós, não é? A bondade e a misericórdia, nós podemos muitas das vezes não vê-los, não ver a bondade como bondade, né? E a misericórdia como misericórdia. Isso é trágico, né? Mas se imagine dirigindo por uma rodovia. Aconteceu comigo um tempo atrás, quando eu estava num túnel ali na Lagoa. Eu morava na Lagoa e no meio do túnel, de repente eu vi umas luzes piscando e duas motos da polícia rodoviária, e um deles ficou do lado do meu carro e mandou eu parar assim que saísse do túnel. Né? Então imagine essa cena, de repente você está andando numa avenida e vê no seu retrovisor aquelas luzes azul e vermelha piscando, né? E você, por alguma razão, fica meio ansioso, em vez de você simplesmente parar, como eu fiz quando o guarda na moto mandou eu parar logo depois que saísse do túnel, você, de uma maneira irracional, começa a acelerar em vez de frear e encostar. E você começa a acelerar e tenta fugir dos policiais, e você começa a andar mais rápido do que devia, e você começa a pensar, por que será que eles estão mandando você parar, não é? E todas as suas falhas vêm à sua mente e saindo do seu inconsciente, onde estavam apenas esperando para sair na hora certa e te deixar miserável, né? E o tempo todo você se lembra que, se receber mais, por exemplo, uma multa, sua carteira vai ser revogada e você não vai poder mais dirigir. Você marcou umas férias com sua família, com sua esposa, e aquilo que você esperou por tanto tempo naquele lugar lindo não vai acontecer se você perder a carteira. Enfim, às vezes a gente foge ou tenta fugir da misericórdia e da bondade dos cães pastores de Deus, né? Mas é óbvio que seu carro simplesmente não tem a potência do carro da polícia rodoviária ou das motos, e ele finalmente, o guarda fica igual ficou comigo ao meu lado e manda você parar, e você fica lá parado esperando, né, ele sair da moto ou do carro para vir falar com você, lá meio tremendo, enquanto ele caminha até a sua janela, e de repente ele diz assim: você está com a consciência culpada, né? Então você está com medo.
Então ele coloca a mão no bolso e tira uma carteira e diz: olha, aquele hotel que você acabou de sair me pediu para te alcançar e trazer sua carteira que você esqueceu lá, quando estava fazendo o check-out lá, né? Então você se sente um completo idiota, né? Porque você estava fugindo de algo que era bom e não ruim. É isso que a ansiedade faz, né? E quando você estende a mão para pegar a carteira, o guarda diz: olha, tem mais alguma coisa. Eles fizeram um sorteio agora de manhã, depois que você saiu, para o qual você se inscreveu na hora que você se hospedou, e você ganhou uma viagem grátis para 2 pessoas, para aquele lugar maravilhoso que eles têm, um hotel também. E é só você confirmar que você vai e vai estar tudo pago, está tudo completo. Então Deus não é apenas nosso bom pastor, nem apenas nosso anfitrião generoso. Ele vai atrás de nós com bondade e misericórdia. Ele é um guarda rodoviário, né, que nos persegue com bondade e misericórdia todos os dias da nossa vida. E ele é rápido, é mais rápido do que nós. Ele é como o puritano disse, né, os cães pastores, e eu adoro ver os cães, na internet tem um monte de vídeos, né? Os cães pastores, como ele reúne as ovelhas, ele faz elas irem exatamente para o lugar certo, entrar no portão certo. Outro dia eu vi um desses pastores, um desses cães pastores, eu até desejaria ter um cão desse, esqueci agora o nome da raça. Ele estava com um monte de patos, pretos e brancos, né, misturados. E no treino dele, ele tinha que separar os brancos dos pretos, ou seja, até colocar os brancos todos num lado e os pretos em outro lado. E o cão pastor conseguiu. Não é? Então os cães pastores de Deus são muito melhores do que os cães pastores da vida real, que está sendo usado como metáfora. Né? Então, a gente quando olha para esse versículo 6, quando você está respirando aliviado, porque a bondade e a misericórdia do Senhor te alcançaram e continuam te alcançando, sempre te seguindo, você pensa que isso já é bom demais, mas isso é só o começo. Né? Agora, imagine se o guarda dissesse assim: apesar disso, você está preso e você vai ter que vir comigo. Então, você deixa o seu carro estacionado, que você não pode dirigir, e entra na parte de trás do carro, né, da polícia, e ele te leva. Mas ele não diz para onde está te levando exatamente. Logo você percebe que ele não está indo para a delegacia, mas está entrando em umas estradas meio mais desertas. E de repente ele entra numa propriedade magnífica através de um portão enorme e dirige sobre árvores centenárias até uma mansão maravilhosa e antiga. E você pergunta: onde estamos indo? Que lugar é esse? Ele diz: esse é o lugar de quem mandou eu te buscar. Eu gostaria que você morasse aqui. Aquele é o seu bangalô ali perto do rio, entre aquelas árvores lindas. Ou lá em cima é o seu chalé. É de graça. Eu vou buscar sua esposa e família. Eu espero que eles não tentem fugir como você tentou. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Metáforas ou histórias para ilustrar o que a Bíblia está dizendo nunca são perfeitas, né? O problema com essa metáfora, por exemplo, é que ela está muito focada na casa, no terreno, nas árvores, no rio, mas o grande amor de Davi é o próprio Senhor. Eu habitarei na casa do Senhor. Ele está muito mais focado no Senhor do que na casa. Não pelo que o Senhor pode dar, sabe? Davi consideraria o ápice da realização habitar na casa de Deus, mesmo que ela fosse num cortiço, no lugar mais pobre que você possa imaginar. O que importa é estar com Deus. Ele diz no Salmo 27:4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Porque a casa é maravilhosa, para contemplar a beleza do Senhor e inquirir no seu templo. Então todo o Salmo 23
me leva ao próprio Deus como a realização de todos os meus anseios. Por isso ele é o meu pastor e nada me faltará. E eu me sinto atraído por Davi, não tanto para amar os pastos verdes ou as águas tranquilas, mas amar o bom pastor. Não tanto para amar o banquete luxuoso e o cálice que transborda, mas amar o anfitrião generoso. E não tanto para amar a viagem para um lugar lindo, ou um chalé na montanha, ou um bangalô à beira do rio ou do mar, mas para amar a Deus. E sempre é esse passeio fabuloso quando nós estamos diante da palavra de Deus. Até que um dia nós conheceremos como somos conhecidos. Deus está nos guiando como nosso pastor assim. E nós nunca devemos esquecer que cada momento deve ser de teologia e oração, como esse salmo nos ensina. Essas duas coisas devem sempre estar juntas. Sempre falando sobre Ele e logo depois falando com Ele. Sempre falando, o Senhor é o meu pastor. E de repente, tu me fazes descansar. Eu não vou temer mal algum, não vai dar sombra da morte, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Passando da terceira para a segunda pessoa e lembrando que esse salmo sempre é muito pessoal. Sempre na primeira pessoa. O Senhor é meu pastor. Ele me guia. Essas realidades são possíveis quando teologia e oração se fundem diariamente e para sempre em nossos novos corações. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou não tenho falta de nada. Amém, querido. Amém. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando a manhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com
de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.